Vamos à nossa segunda parte da nossa leitura de hoje, esse livro tão maravilhoso que nos ensina tantas lições, Neemias 5 e o 6. Os pobres murmuram contra os ricos. Neemias repreende estes últimos, ou seja, os ricos, né? Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois, pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim, como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim, sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho e, além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste, fiz muro, fiz reparação, Antes também na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes, que estão à roda deles, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam e, de 10 em 10 dias, de todo o vinho muitíssimo. E nem por isso exigiu o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande.
Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Capítulo 6. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer, enviaram, não colocaram me enviaram, só pôs enviaram. Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se enviou a Gesem, diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E, entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Oh, que maravilha! Nem era o tempo da graça ainda, mas Neemias tinha dom de discernimento de espírito. Foi um profeta, entre aspas, subornado pelo Tobias e Sambalate e o Gesem para dizer que iam matá-lo, não é? E que era para ele entrar dentro do templo. Porém, ele não podia entrar dentro do templo, porque, ao contrário de Esdras, Neemias não era sacerdote. Olha só uma coisa, queriam matá-lo, mas que Deus matasse Neemias. E ele disse: um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? Ou seja, não sou sacerdote, não sou sumo sacerdote, nem sacerdote. Era isso que ele estava dizendo. De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram, ou seja, pagaram para ele mentir, não é? Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem, ou seja, aí iam matar mesmo, apedrejado. Não está escrito aqui, é o que estou dizendo. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras,
e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Oh, Deus de milagres! Em 52 dias, imagina! Nem 2 meses. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos de Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Hoje, amados, não é diferente. Estamos no tempo da graça? Sim. Porém, o inimigo usa profetas, não é? Porque hoje não tem profetas mais. Os profetas, diz a palavra, duraram até João. Hoje tem o dom de profecia. Se Deus quiser usar uma pessoa uma vez e nunca mais usar, é da vontade dele. O dom é dele, não é nosso. Usam tais profetas só para acusar, não é? Onde você chega para fazer a obra de Deus e está ali ajudando o teu esposo, que segundo a palavra do Senhor, hoje o anjo da igreja é o pastor daquela congregação. Aí você está ali para juntar, mas tem os Tobias e Sambalates e os Gesem em todo lugar que você for. Não adianta, existe esse espírito mau vindo da parte do inimigo para não deixar a obra ir avante, mas ela vai. Em nome do Senhor Jesus, porque em nome do Senhor, como disse o profeta, que era profeta também, Davi, ele também era um profeta, ele profetizou a respeito do Messias, ainda que ele não era um profeta, aqui de escrever, dizer que ele era um profeta, mas a palavra diz que ele era profeta, não é? Ele escreveu o Salmo 22, falando sobre o Messias, e tantas palavras que ele falava sobre o Messias. O que ele disse? Com o meu Deus, eu passo pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus, ou pelo meu Deus, eu salto muralhas. É o Senhor quem te dá força, quem te dá vitória em todas essas lutas. Porque em Deus, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, por Ele que nos amou. Até lá, na paz do Senhor, na parte da tarde, onde vamos estar gravando mais 2 capítulos de Ezequiel e já logo vamos também entrar na reta final de Ezequiel. Que Deus te abençoe e te guarde até lá, no nome do Senhor.